Ivan, tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com você e com todos que estão assistindo. Bom para todos. Prazer é nosso, Ivan. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Bom, são vários os detalhes que chamam muita atenção nessa investigação da Polícia Federal. Detalhes chocantes que envolvem membros das forças militares ali relacionados a Jair Bolsonaro num esquema de venda de joias, realmente, né? Para lucrar em cima de presentes recebidos pela Presidência da República. O que te chamou mais atenção nisso tudo? Eu quero te ouvir sobre essa operação. Bom, Thalita, é mais um escândalo, né, envolvendo joias aí no entorno de Bolsonaro, né, esse fio começou a ser desenrolado ainda em março, quando veio à tona o caso das joias que foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e que Bolsonaro fez de tudo para tentar reaver e incorporar o seu patrimônio pessoal, algo que ele não poderia fazer, porque presentes de alto valor entregues em viagens oficiais por chefes de Estado estrangeiros devem ser incorporadas ao patrimônio da União, né? Mas esse fio começou a ser desencapado lá em março, quando esse caso veio à tona, só que essas joias já começaram a ser recebidas por Bolsonaro lá em 2019, né? Duas viagens principais aí onde aconteceram a entrega dessas joias foram entre 2019 e 2021 para a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, né? Mas me chamou a atenção que o que agora vem à tona é o tamanho do envolvimento dos militares, que vão para além do Mauro Cid, que já havia sido preso, Mauro Cid, filho, né, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, que foi preso naquele esquema de falsificação de cartões de vacina, né? E a partir dessa investigação se descobriu várias outras coisas. Mas agora a gente vê aí a figura do pai do Mauro Cid, que é o Mauro César Lorena Cid, que é general do Exército, amigo de longa data do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Também envolvido aí o tenente Osmar Crivellati, que também trabalhava na ajudância de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive ficava incumbido de pagar contas do Bolsonaro, tal como o Mauro Cid, né? Tem vários e-mails que mostram Crivellati se responsabilizando pelo pagamento do condomínio lá no Rio de Janeiro, aquele condomínio Vivendas da Barra do Bolsonaro, né? Enfim, agora, e para além desses três militares, né, o Frederic Vassef, ex-advogado da família Bolsonaro, como você citou, que vale lembrar, é o responsável por esconder o Fabrício Queiroz em Atibaia, né? Ele tinha uma casa em Atibaia, onde o Fabrício Queiroz estava escondido quando estava sendo procurado. Fabrício Queiroz, só para lembrar, é apontado como operador do esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro, né? Mas me chamou a atenção, em primeiro lugar, esse envolvimento gritante dos militares num esquema de roubo, né, por assim dizer, porque é apropriação de patrimônio público sendo destinado aí para venda, para lucro, para benefício próprio, né? E me chama a atenção também como que a Polícia Federal e o STF desenvolveram linhas investigativas distintas, mas dentro de um mesmo inquérito. E isso me faz pensar, inclusive, que nunca o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve tão próximo de ser preso, viu, Thalita? Eu acredito que isso vai ser um motor bastante grande aí para levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão. Só para destacar um trecho que eu estava observando do despacho do Alexandre de Moraes, que autorizou a operação de hoje contra esses militares e contra o Vassef, ele destaca que essa investigação ela está sendo feita no âmbito do inquérito 4874, que nada mais é do que o inquérito que apura a existência de milícias digitais. Né? Parece estranho você falar de joias dentro do inquérito de milícias digitais, só que a partir do avanço dessas investigações, o inquérito sobre as milícias digitais se ramificou aí, segundo a linha investigativa da PF, em 5 frentes. Uma delas é ataques virtuais a opositores, que é aquele primeiro pelo qual fez surgir o inquérito das milícias digitais. Ataque às instituições, às urnas eletrônicas e ao processo eleitoral, é a segunda frente. A terceira, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o que envolve, inclusive, as apurações do 8 de janeiro. Quarta frente, ataque às vacinas contra a Covid-19. E quinta e última, uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens. E essa quinta e última, uso de estrutura do Estado para obtenção de vantagens, por sua vez, se ramifica em 3 outras frentes, que é
uso de suprimentos de fundos, inserção de dados falsos de vacinação, que é o motivo que levou o Mauro Cid à cadeia, e desvio de bens de alto valor patrimonial entregue para autoridades estrangeiras, que é o caso do roubo, do extravio e da venda das joias. Então, tudo isso, de alguma maneira, se interliga, Thalita. Então, a gente está falando de um grupo que a Polícia Federal chama de uma organização criminosa que atua na esfera de uma conspiração golpista, como a gente observou, até a apropriação ilegal de bens do Estado. Inclusive, Thalita, você citou aí na chamada um tweet do Flávio Dino sobre o assunto. Agora há pouco ele fez outro tweet, e esse vai bem na linha do que eu estou falando aqui, como esses assuntos se juntam, né? O ministro disse o seguinte: há direta relação entre o desespero golpista e o comércio criminoso de joias milionárias. Ou seja, era uma tentativa de golpe monetizado. Acima de tudo, estava o vil metal Mammon e não o Deus ou o Brasil. Ou seja, ele faz essa correlação, né, entre essa conspiração golpista e esse extravio e tentativa de venda de joias, e de personagens são os mesmos, né, Thalita? O Mauro Cid, ele já havia aparecido lá como uma das pessoas que tentou recuperar aquele conjunto de joias que havia sido apreendido pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Depois ele é preso pelo esquema de falsificação de cartões de vacina. A partir de sua quebra de sigilo, de análise de e-mails, se descobre que ele também travava conversas de tom golpista com outros militares, inclusive com aquele militar que foi prestar depoimento na CPMI dos atos golpistas, o Lavande, né? E aí tudo isso se junta, né? Então, é golpe, é pedra preciosa, é joia, né? Sem contar o caso das pedras preciosas, também tem isso, né? Tem registros de e-mail do Mauro, da ajudância de ordens, de funcionários da ajudância de ordens, orientando assessores a entregar um pacote de pedras preciosas direto em mãos para o Mauro Cid, que é o ex-braço direito do Bolsonaro, e enfatizando para não registrar aquilo no inventário de presentes recebidos, né? Ou seja, para ir por fora mesmo, para que não haja registros. Então, é um escândalo, mas é um escândalo até rocambolesco, né, Thalita? Porque é impressionante a quantidade de provas que eles deixaram para trás, conversas pelo WhatsApp, por e-mail, né? Eu acho que havia uma certa certeza de impunidade. Mas é tão cara de pau que parte dessas joias que foram vendidas nos Estados Unidos, foram joias e esculturas, né? Elas estiveram no mesmo voo que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022, né? Todo mundo se lembra que o Bolsonaro saiu apressado, não queria passar a faixa para o presidente Lula, né? E foi num voo da FAB, da Força Aérea Brasileira, avião presidencial. Então, militares envolvidos aí em todas as frentes, né? Bolsonaro também diretamente envolvido. A PF cita neste relatório, não é só os militares do entorno, né? Mas a PF cita neste relatório as conversas do Mauro Cid, mandando para o Bolsonaro, por exemplo, foto do Rolex e do certificado que ele ia vender para o Bolsonaro, mandando foto disso para ele. A PF apura se o Bolsonaro recebeu dinheiro dessas vendas, e há e-mails, a mensagem do Mauro Cid para o pai dele, o general Cid, falando sobre a necessidade de entregar o dinheiro da venda de uma dessas joias em cash, ele fala. Ele usa esse termo, em cash, em dinheiro vivo, em grana, para não deixar rastros. E ele, inclusive, fala, quanto menos movimentações, melhor. Né? Então, são vários fatos que se ligam, que vão desde o golpe até o enriquecimento através da obtenção ilícita de bens da União, Thalita. Perfeito, Ivan, você traça essa linha cronológica que a gente pode entender direitinho do que se trata e as ramificações da operação agora e como ela chega até esse ponto. Você cita esse cerco se fechando em relação a Jair Bolsonaro. De fato, a Polícia Federal cita várias vezes o nome de Jair Bolsonaro e diz que ele tinha pleno conhecimento sobre essas negociações que aconteciam, porque o cash, o dinheiro, iria para ele, né? Esse cerco se fechando, o que você espera a partir de agora? Você acredita que Jair Bolsonaro já esteja na mira da Polícia Federal? Uma prisão pode acontecer, uma prisão, inclusive, para que ele não busque, de alguma forma, interferir nessas investigações, que seria preventiva, no caso, ou até já olhando para a mão dele, participando nesse esquema todo?
Olha, Thalita, eu acredito que sim, eu acho que a gente está perto deste momento, até porque. Travou. Puxa vida. A gente estava indo tão bem, a conexão estava excelente Voltou? e de repente travamos. Voltou, até porque Bom. complete. Não, sim, até porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não é investigado de hoje nesse esquema, né, das joias. Ele já está sendo investigado por isso desde que vieram as primeiras informações daquelas joias apreendidas na Receita Federal. Apesar das apurações focarem ali nos intermediadores, o Bolsonaro é citado, né, em todos os despachos do Alexandre de Moraes sobre o assunto, sem contar que ele também é investigado no inquérito das milícias digital, que é um inquérito, digamos assim, um inquérito mãe de todas essas investigações, né? Então, a Polícia Federal, o STF, estão colhendo muitos elementos, né? E eu acredito que está... Travamos de novo. Que pena, a conexão estava indo tão bem, de repente picota, né? Do nada. Deixa eu aproveitar para chamar Miguel Stedley, que já está com a gente conectado, então... O Ivan, eu não sei se a gente vai conseguir trazê-lo de novo. Tá aqui o Ivan. Ivan, não sei o que acontece. De repente dá umas travadas. Eu te vejo perfeitamente. Eu te vejo perfeitamente, Thalita. Eu não sei se está caindo, o que está instável aqui, mas eu continuo te ouvindo. Eu me vi travando e continuei te vendo. Ótimo. Então você pegou o ponto, né? Eu queria que você completasse. Tá. Então, eu acredito que assim, Thalita, assim como nesta semana a gente teve a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por conta daquela operação de bloqueio no dia do segundo turno das eleições, eu acho que a mesma justificativa, apesar de serem investigações diferentes, possa ser usada para uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Porque o Silvinei Vasquez foi preso sob o argumento de que ele estaria atrapalhando essas investigações, que ele poderia atrapalhar as investigações desse inquérito que apura a tentativa de influenciar o resultado do segundo turno das eleições. Né? Nesse sentido, eu acredito que o Bolsonaro também possa ser, em liberdade, possa oferecer risco a essas investigações, e ele não é investigado de hoje. Então, como eu sei aqui, tem N investigações que fazem parte do inquérito das milícias digitais, e o Bolsonaro é citado em todas elas. Então, acredito que está, sim, chegando o momento que vai ser ordenada aí uma prisão preventiva do ex-presidente. Eu acho que a gente nunca esteve tão próximo desse momento. Apesar da quantidade imensa de irregularidades que a gente observou no último governo, de crimes mesmo cometidos pelo ex-presidente, eu acredito que este seja o fato que vá o levar à prisão, Thalita. Como eu disse, tudo isso se interliga, né? Mas eu acho que o fato mesmo que vai levá-lo à prisão é justamente o envolvimento dele neste esquema que a Polícia Federal classifica como efetuado por uma organização criminosa. E o chefe de todas essas pessoas que estão envolvidas é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que sim, está perto, Thalita.